Saudações, pessoal. Olha só que bacana. Pago funcionário, preciso comprar matéria-prima e pagar essa matéria-prima na minha atividade operacional da minha empresa, preciso fazer com que exista energia elétrica no meu chão de fábrica, portanto, preciso pagar a conta da minha energia. Tudo isso leva a uma coisa, eu preciso ter dinheiro, portanto, eu preciso ter caixa. O tema da nossa aula de hoje é orçamento de caixa. Quando eu falo em orçamento de caixa, eu estou pensando e estou preocupado que dentro de uma cadeia de produção, dentro de uma atividade operacional da empresa, existem várias etapas a serem cumpridas. Eu tenho uma primeira etapa, eu tenho atividades, eu tenho tarefas a serem desempenhadas. Cada tarefa, cada atividade, cada momento importante do processo de produção exige o quê? Bens materiais e financeiros. Eu preciso pagar por eles. Na medida em que eu recebo alguma coisa, eu vou ter que pagar por eles. Então, o que acontece conosco quando nós falamos em orçamento de caixa? A ideia geral é, nessa aula, percebemos três situações, ou vamos dividir essa aula em três momentos importantes. Primeiro, vamos definir o que é esse orçamento de caixa e sua importância no contexto operacional da empresa. Num segundo momento, vamos ter uma ideia básica de um orçamento. Depois vamos fazer uma aplicação. Começamos, então, definindo o que é um orçamento de caixa. Vamos ver uma definição. Orçamento de caixa é um plano elaborado no início de certo período que procura mostrar todas as entradas e saídas de caixa esperadas no período através de uma classificação por fontes e função, tendo como resultado o saldo final do período. Com base nessa definição, fica claro várias coisas, né? Vamos começar. Primeira coisa, é um plano de ação. Então, falou em orçamento, não tem saída. É um plano de ação que estabelece o quê? E tem que prever entradas e saídas. Mas, Vladimir, eu preciso fazer essa previsão de entrada de dinheiro e saída por quê? Por causa da atividade operacional. Eu falava no início da nossa introdução dessa aula. Eu preciso reconhecer esses recursos financeiros para a minha atividade de produção. Ora, eu não tenho como gerir uma empresa, eu não tenho como fazer com que a minha atividade operacional ande de forma correta, trilhe sobre um processo de produção, se eu não reconheço que há a necessidade de um orçamento de caixa. Para pensar você em casa. Por exemplo, você recebe o seu salário, né? Então você tem o seu salário, e você, na verdade, intuitivamente ou sem querer, né, faz um orçamento de caixa. Porque você faz a tua previsão, olha, eu vou ter que pagar o meu aluguel, sobra tanto. Eu vou comprar comida, sobra tanto. Opa, eu tenho um dinheirinho para receber aqui, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou ao cinema. Quando você começa a abstrair, né, das coisas que você vai pagar, mas começa a integralizar dentro disso, né, o quê? O dinheiro, o recurso financeiro, você está fazendo um orçamento caixa, você está fazendo uma previsão. A diferença é que no nosso plano de ação, que nós vimos na definição, é num determinado período de tempo. Esse período de tempo pode ser um mês, podemos pensar num orçamento de caixa num bimestre, num trimestre, pode ser de um ano. E como é que nós vamos dividir esse ano? Vai ser em dois semestres? Pode ser. Nós podemos dividir esse ano, por exemplo, em trimestres, então serão 4, e por aí vai afora. O importante notar é que quando nós vimos nesse conceito de orçamento de caixa, é que nós temos entradas, saídas. E nessas entradas e saídas nós temos que ter previsões. E essas previsões devem ser contadas. Vamos ver um modelo básico, né, de orçamento de caixa, que mostra, de forma básica, bem entendido, não todas as rúbricas, mas o mínimo que deve ter um orçamento. Vejamos em tela. Nesse modelo básico de orçamento de caixa, ele é bem simples. Vocês têm lá basicamente duas colunas. A coluna das rúbricas e nós temos lá um saldo, né, que são os valores. Então nós temos lá, basicamente, como não está preenchido, temos lá então saldo inicial de caixa, nós temos mais os recebimentos, que são as receitas, isso vai dar um total de caixa disponível. Então somando o saldo inicial mais o recebimento disponível. Aí eu tenho os desembolsos de caixa. O que são esses desembolsos? São os pagamentos que devem ser feitos no período. Aí eu tenho um saldo mínimo de caixa que deve ser guardado. No final, eu tenho ali um excesso ou insuficiência de caixa. Eu posso ter, no caso de excesso, restituição. Se eu tenho insuficiência, eu vou ter que tomar emprestado. Aí eu tenho um saldo mínimo e chego no saldo final de caixa. Essas são as rúbricas básicas de um orçamento de caixa. Olha só, nessa tabela que nós vimos, algumas rúbricas devem ser destacadas. Vamos começar pela primeira. O saldo inicial, não esquece mais isso. Da onde surge o saldo inicial de um caixa? É do período anterior. Tá? Então é assim,
Para efeitos de orçamento, nós temos que pensar da seguinte maneira. Se eu estou pensando no dia 1º de janeiro, por exemplo, de X1, o saldo inicial do meu caixa do dia 1º de janeiro de X1 vai ser o saldo final do último dia de dezembro de X0. Se vocês quiserem números. Vamos imaginar que nós estamos hoje em 2009, no dia 1º de janeiro de 2009. Vamos imaginar assim. O meu saldo inicial do dia 1º de janeiro de 2009 vai ser o saldo final do dia 31 de dezembro de 2008. Eu transporto aquele saldo final como saldo inicial, tá? A segunda rúbrica trata-se do quê? Das primeiras entradas de dinheiro, de recurso. Veja que nesse modelo básico não está sendo contemplado aí, e daqui a pouquinho a gente vai ver uma aplicação um pouquinho mais aberta, né, com um pouco mais de informações. Percebam que nessa rúbrica, onde tem as entradas de caixa, eu não estou fazendo distinção se a entrada é à vista, né? Se é cash ou é a prazo. Lembra o seguinte, quando a gente fala em finanças, nós temos dois tipos de receita. As receitas à vista, portanto, entrada de caixa direto, e nós temos as receitas a prazo. Elas devem ser contempladas também no meu orçamento de caixa. A diferença é que enquanto a receita à vista gera efetivamente e imediatamente disponibilidade no meu ativo circulante, lá no balanço patrimonial, etc., a receita a prazo, ela me gera uma coisa chamada duplicatas a receber. Então, eu vou ter um prazo para receber esse dinheiro. Essas são as duas primeiras considerações com relação a esse modelo básico. A terceira consideração trata-se do saldo mínimo. Veja, esse saldo mínimo que aparece lá na metade do caminho é uma expectativa que eu tenho que ter no final do período. Então é assim, vamos imaginar que eu tenho 10 mil para receber, eu tenho um saldo de 2, são 12, vou pagar tanto, e eu sei que tudo que eu receber e tudo que eu pagar eu vou ficar com 0. Então eu tenho que ter uma margem de segurança e tenho que colocar essa margem de segurança ali. Vladimir, como é que eu posso fazer um paralelo dessa margem de segurança com o que eu faço em casa? É muito simples. Quando você recebe o seu salário, vamos lá, você recebe 100 por mês. Aí você paga o seu aluguel, compra a sua comida, paga a sua energia elétrica, etc, etc. Você sabe que em um determinado momento do mês, você vai ficar a 0. Então o que você faz? No período anterior, você faz uma reserva. Essa reserva de caixa é o teu saldo mínimo. Então você estabelece, olha, eu preciso chegar a tal momento com um saldo mínimo. Ou seja, no final do mês eu tenho que ter lá, por exemplo, 50 centavos. Mas eu tenho que chegar a 50 centavos. Então você já coloca no teu orçamento de caixa aqueles 50 centavos. Então, veja lá, saldo inicial, não esquece mais, é o saldo final do período anterior. As entradas podem ser tanto à vista como a prazo. Nesse caso aí não está declarado o que é uma outra. Esse saldo mínimo tem que ser contemplado. E a outra são os pagamentos. Os desembolsos que aí aparecem. Observe que nesse modelo básico também não estou dizendo quais são os desembolsos. Eu não estou dizendo se é salário, eu não estou informando se é imposto a pagar, eu não estou dizendo se é matéria-prima, fornecedor, etc. Porque é um modelo básico, tá? Mais para frente, daqui a pouquinho, nós vamos ver um modelo aplicativo, ok? Vamos ver agora uma aplicação do orçamento de caixa ainda sob o enfoque do exemplo básico. Então, vamos imaginar uma empresa que tem a seguinte composição no dia 31/12 de X1. Então, ela tem um saldo inicial de 40 mil. Cuidado, Vladimir, esse saldo inicial, então, eu tenho que entender que é o saldo final do 31/12 de X0. Exatamente, tá? Se aí é X1 ou XX, lá vai ser o período anterior. Essas vendas, então a empresa tem vendas de 20 mil unidades. Essas vendas são a prazo ou à vista? Ou são ambas? Não, por enquanto, nesse modelinho que nós estamos vendo em tela, não há diferença. Agora, veja só. Então eu tenho o saldo inicial, que é o saldo final do período anterior, eu tenho vendas, não tem problema, não me importa se as vendas são a prazo ou à vista, estão lá as vendas. Vou admitir que essas vendas são à vista, por exemplo. Eu tenho desembolsos com matéria-prima, olha só, tenho mão de obra, energia, só que não vai ser declarado, tá? Eu estou somando tudo isso numa rúbrica só. É como se eu pagasse tudo isso, juntasse matéria-prima, mão de obra, salário, né? E energia elétrica numa rúbrica só, que são os desembolsos, e faço. Vladimir, posso fazer isso? Pode. Então vamos ver mais para frente, que normalmente, né, veja só, não existe um correto, não tem que ser feito assim.
Mas na prática mesmo, nas empresas, é muito difícil nós trabalharmos com esse modelo básico. Tá? Esse modelo básico é mais um modelo de aprendizagem, é um modelo mais teórico. Né? Você não vai somar matéria-prima com energia elétrica, etc., numa rúbrica só, sem saber de onde veio, qual é a parte de matéria-prima, qual é a parte que cabe a mão de obra e energia elétrica. Nesse primeiro exemplo, eu estou colocando tudo numa rúbrica só, chamada desembolso. Mais para frente nós vamos separar tudo isso, que dá uns 64 mil. Lembra do saldo mínimo, daquela reservazinha que nós precisávamos? Vamos imaginar que essa empresa precisa de um saldo mínimo de 2.000 unidades monetárias. E vamos imaginar ainda, antes de nós pensarmos na taxa de juros, vamos pensar o seguinte. Esse saldo mínimo, eu insisto nisso, que é aquela reserva de caixa que a empresa precisa ter até o final do período. Se é um período de um mês, de 6 meses, um bimestre, um ano, pouco importa. E uma taxa de juros, que é a taxa de juros que corre o período, tá? Que é 10%. Ah, mas você não colocou aí se é 10% ao ano, se é o semestre, se é o mês. Não tem problema. Se vocês quiserem imaginar que esse modelo que está em tela é ao mês, então é 10% ao mês. Se esse modelo que vocês estão vendo em tela é quinzenalmente, então é 10% a quinzena, tá? A cada 15 dias. E assim sucessivamente. Vamos ver como é que fica, então, isso em tela, colocando cada rúbrica dessas, cada valor desses em cada rúbrica. Vejamos o quadro como é que ele fica. Então, o saldo inicial de caixa, aqueles 40 mil que nós declaramos anteriormente, mais os recebimentos, né? Então, não importa se isso aí é à vista ou a prazo, vamos admitir que é à vista, mais 20. Isso dá um total de caixa disponível no período de 60 mil unidades monetárias. Veja que eu tenho os desembolsos de 64 mil. Lembra que esses 64 mil representavam a soma do quê? Da matéria-prima, com a mão de obra, energia elétrica. Olha só, aparece o saldo mínimo ali de 2.000 unidades monetárias. Observe que eu colocando menos o saldo mínimo vai dar um total de menos 6.000 unidades monetárias. Vai ser então os 60 mil menos os 64, menos 2 vai ter 66 negativo, mais 60 menos 6. Se é negativo, eu tenho, na verdade, uma insuficiência de caixa. Lembra que eu falava, se é insuficiente, eu tenho restituição ou empréstimo. Eu vou ter que fazer um empréstimo de 6.000 unidades para ter o saldo mínimo de 2.000 unidades monetárias. E fechar o caixa num saldo final de 2.000 unidades. Pessoal, então olha só. Nesse quadro que nós vimos, ainda é um modelo básico, não é um modelo destrinchado, né? Já conseguimos perceber algumas coisas. Primeiro, veja que depois que nós determinamos o nosso saldo mínimo, que era de 2.000, nós podíamos ter duas situações, né? Ou nós tínhamos uma situação de restituição, e essa de restituição é quando o valor final fica positivo, né? O que é essa restituição? É um dinheiro que vai sobrar, além do caixa mínimo, e eu vou aplicar no mercado financeiro. Só que eu posso ter uma situação de empréstimo, ou seja, de negativo. Eu vou entrar com saldo negativo. É exatamente o que está acontecendo aí. Explica isso, Vladimir. Lá na tela que vocês viram, nesse quadrinho, embora eu tenha começado lá com saldo inicial positivo de 40, vendi o meu produto somando 60, eu chego a uma dívida, portanto, no período de desembolso de 64. Olha só o que está acontecendo. Esse 64 já entra negativo. O que acontece? Eu tenho 60 positivo. Ficaria o quê? 4. Só que lembra que eu tenho ainda a necessidade de um saldo mínimo de 2.000? Então, esse 2.000, ele entra como negativo, porque ele é a minha necessidade, é o meu caixa necessário, mínimo, que eu tenho que ter. Baixo disso, eu não posso passar. Então, o que acontece? De uma necessidade de caixa de 4.000 unidades, eu passo o negativo a 6. O que significa isso, Vladimir? Significa que eu vou ter que pegar 6.000 reais no sistema financeiro, vou ter que emprestar esse dinheiro, pegar desconto de duplicata, etc., para cobrir o meu caixa. Se eu fizer isso e pegar esses 6.000, e aparece isso, né, na forma de empréstimo, eu chego no final, lá no final da tabela, com um saldo final de caixa de 2.000 unidades monetárias, que é aquilo que eu precisava no início, que eu tinha estipulado, né? Aí vocês devem estar se perguntando o seguinte, mas Vladimir, duas coisas. A primeira delas, onde entra a taxa de juros nesse esquema todo? Ela entra exatamente no empréstimo. Ou no empréstimo, ou, se vocês quiserem, na aplicação. A taxa de juros vai ser o quê? O balizador para determinar o seguinte, você quer pegar 6.000, mas você vai ter que pagar por esses 6.000. Então, 10% ao mês, ao ano, em cima daqueles 6.000 que eu peguei emprestado. Lembrem-se de que, nesse modelinho básico,
não está sendo contemplado a forma, né, as rúbricas todas dos desembolsos. Mas no próximo exemplo, que nós vamos destrinchar, nós vamos poder vislumbrar, por exemplo, o pagamento de juros. Então, o pagamento de juros é algo que deve ser previsto. Imagina vocês que, num determinado momento, fizeram um orçamento de caixa, né? A partir do seu salário, e vocês chegou lá no dia 20 do mês, vocês vão ter que pegar dinheiro emprestado no banco, ou usar o cartão de crédito, ou usar, por exemplo, o cheque especial. Vão pagar uns juros por isso. No mês seguinte, vocês vão ter que contar isso como desembolso, não é verdade? A mesma coisa acontece aí. O que vocês não estão vendo, e vão ver daqui a pouquinho, é que nós estamos considerando esse modelo básico num período só. Ou seja, um período de 30 dias, por exemplo. E não um período, por exemplo, de 30, mais 60, mais 90, mais 120, ou seja, 3, 6, 9, 12, que é o modelo que nós vamos ver a seguir. De qualquer forma, vale ainda lembrar o seguinte: conhecemos o saldo inicial, conhecemos as vendas, os desembolsos que não estão aparecendo. Esse saldo mínimo, Vladimir, tem alguma maneira de eu evitar esse saldo mínimo? Existe. Olha, o saldo mínimo é uma rúbrica obrigatória no orçamento de caixa, tá? Veja que dentro das expectativas de orçamento operacional, orçamento de capitais, né? O orçamento flexível, existe no orçamento de caixa, assim como nos outros, rúbricas obrigatórias, tá? Mas existem também situações de empresas que não vão utilizar todas as rúbricas. Por exemplo, saldo mínimo, são todas as empresas que vão utilizar? Não. Há empresas, por exemplo, que têm, empresas que produzem produtos sob encomenda, tá? Em que todas as vendas são à vista. Veja só, quando eu falo que as vendas todas serão à vista, significa que não existe risco de mal pagador, né? O que significa isso? De inadimplência. A inadimplência só vai ocorrer se eu der o quê? Prazo para pagamento. Por exemplo, vou parcelar, sei lá, o meu colchão, eu vendo colchões, por exemplo, produzo e vendo colchões em 3 vezes, no cheque. Eu corro o risco do terceiro cheque bater e voltar, não receber. Se 100%, olha só, hein? 100% das minhas vendas no meu processo de produção é à vista, significa o quê? Que eu não corro risco. Não correndo risco, não faz sentido eu ter o quê? Saldo mínimo. Primeira coisa. Outra, variação de preço. Processo inflacionário. Uma outra variável que evita que essa rúbrica aconteça sempre nas empresas. Processo inflacionário. Vamos imaginar uma situação também, agora teórica, hein? Bastante teórica. Num país onde não existe inflação. Sabe-se que pelo menos um pouco de inflação, né, é considerável em todos os países. Mais desenvolvidos tem que ter um pouco de inflação até para que haja realmente uma alavancagem no processo de produção da própria empresa. Agora, não a hiperinflação que nós conhecemos no Brasil na década de 80, por exemplo. Se fala aí inflação de 1 dígito. Mesmo inflação de 1 dígito já é um pouco preocupante, porque de 1 dígito pode saltar para 2. Então, em economias estáveis, né, onde que não há abalos realmente, o saldo mínimo fica muito pequenininho, quase que ignorado. A rúbrica existe, o que não vai ser considerado é o numerário, é o valor ali existente. Tá certo? Então, de novo, eu insisto, veja, essas rúbricas que lá estão, são rúbricas importantes, sim. São regras a serem seguidas? São regras a serem seguidas. Vai sempre acontecer? Não, não vai. A minha produção eu vendo à vista, tudo. Não tenho risco, pô, de inadimplência, não preciso disso, tá? Tudo que eu compro, eu pago cash. O meu ciclo financeiro, o meu ciclo operacional é justo. A economia é estável, não existe inflação, então todas essas variáveis fazem com que não exista uma expectativa perigosa de haver oscilação. E no meu caso, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha e recebe o seu salário todo mês, não há falha, né? O teu patrão não atrasa o teu salário, você tem todas as suas contas regradas, tudo certinho, então não há necessidade de caixa mínimo. Então você sabe que só vai uma vez por mês ao cinema, você sabe que gasta X de energia elétrica, você sabe que gasta X de água, não há variação no teu orçamento pessoal. A mesma coisa na empresa, se não há variações importantes no orçamento da empresa, o caixa mínimo tende-se a reduzir, fica bem pequenininho. Vejamos então a aplicação de um orçamento de caixa, exemplo a partir do orçamento operacional. Só que antes de nós observarmos na tela esse orçamento bem grande, bem aberto, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Até o momento, então, o orçamento básico, ele é independente, é bem teórico, etc.
Observe que eu chamo a atenção de que agora o orçamento de caixa depende do orçamento operacional. E é um fato. Olha, não dá para nós construirmos um orçamento de caixa, até é possível tentar fazer isso, mas ele não vai sair corretamente. Há necessidade de se espelhar o orçamento de caixa a partir do orçamento operacional. Por que isso é importante, Vladimir? É porque o orçamento operacional é que alimenta determinadas rúbricas do orçamento de caixa. É verdade. Olha só, se eu estou pensando, por exemplo, nas saídas de caixa, como, por exemplo, pagamento de salário, tá? Por exemplo, vamos pensar nos custos indiretos de fabricação, eu tenho que pagar salário do supervisor do chão de fábrica. Isso é um desembolso? É. Só que tem um detalhe, esse desembolso eu declarei aonde? No orçamento operacional. Então, olha só que interessante. Quando nós pensarmos assim, teoricamente, é possível nós imaginarmos o modelo básico, onde começa lá o saldo inicial, etc., com aquelas pequenas rúbricas. Só que daqui para frente, quando vocês começarem a trabalhar efetivamente no chão de fábrica, né, e começarem a avançar um pouco na literatura sobre orçamento de caixa, lembrem-se de que quem alimenta o orçamento de caixa é o orçamento operacional. E este orçamento operacional, ele é constituído de 9 etapas. Né? Ele começa lá com uma etapa de formação de receita, né? Ou seja, orçamento de receita, passando por orçamento de unidade de produção, até a demonstração de um resultado orçado. Ou seja, eu preciso conhecer antes, né, do orçamento de caixa todo o orçamento de materiais diretos, materiais indiretos, mão de obra, horas que eu vou levar com a minha mão de obra, quanto que custa, quanto que eu tenho que te comprar de material direto, materiais indiretos e assim sucessivamente. É o que vocês vão ver agora. Vamos ver em tela. Então, pessoal, nesse quadro que vocês estão vendo ali, o orçamento de caixa para o ano fino de 31/12 de X, veja que ele já é bem mais complexo do que o quadrinho que nós vimos anteriormente, que é o modelo básico, né? Então nós temos lá as rúbricas, né? O saldo inicial, veja que agora aparece a venda à vista, aparece as vendas a prazo. Aí nós temos das vendas a prazo, ela subdivide-se em trimestre corrente, trimestre anterior, aí o total disponível. Aí nós temos os desembolsos. Vejam que os desembolsos são declarados. Matéria-prima. Qual é a matéria-prima? É do trimestre corrente ou do anterior? Por que acontece isso, Vladimir? Porque a matéria-prima ali, eu estou pagando ela a prazo. Mão de obra direta aparece, eu tenho os custos indiretos de fabricação, as despesas com marketing, as despesas com pesquisa e desenvolvimento, que é P&D, administrativas, imposto de renda, aquisição de equipamentos, aí eu tenho um total de desembolso. Aí eu tenho o saldo mínimo, é o mesmo saldo mínimo que nós vimos anteriormente. Aí um total de necessidade de caixa, que vai ser excesso ou vai ser deficiência, se for positivo ou negativo, a mesma coisa que acontecia anteriormente. Se nós tivermos necessidade de caixa, vamos ter que fazer empréstimo. Se tivermos excesso, fazemos aplicação de dinheiro. Aí nós temos a taxa de juros, que vai ser cobrada, que são saídas, lembra que eu falava anteriormente, total do financiamento, aí nós temos um saldo mínimo e o saldo final. Essas rúbricas, veja que elas estão bem abertas, bem declaradas. No meio desse quadro, veja que agora não é apenas uma coluna de informação de valores, veja que são 4, porque é trimestral. Então eu tenho 4 trimestres no ano total. Eu chamo a atenção para vocês num quadrinho, numa coluna, que é a coluna de fontes, onde mostra lá, etapa 1 do orçamento de vendas, etapa 1 do orçamento de vendas. Então, vendo, a vista, ela vem da onde? Do orçamento operacional. Veja que a matéria-prima, né, que é um desembolso, vem do orçamento de compras. Da onde? Da etapa 3 do orçamento operacional. A mão de obra direta, por exemplo, vem do orçamento de mão de obra direta, da etapa 4 do orçamento operacional. A etapa 5, o orçamento de custos indiretos de fabricação, é os custos indiretos. E veja que a etapa 8 representam as despesas de marketing, que são os custos não relacionados com o processo de fabricação. Olha só, pessoal, com base nesse quadro que vocês viram agora há pouco, algumas observações, né, devem ser consideradas aí. Primeira coisa, veja que esse orçamento de caixa, ele foi feito para o ano, mas ele é trimestralmente. Então aparece 4 casinhas, né, 4 colunas de cada trimestre. Né, são 4 trimestres, 12 meses. Então a primeira informação é essa. Sempre vai ser assim quando você fala em orçamento de caixa aberto, escancarado? Vai ser sempre trimestral? Não. Eu posso pensar num orçamento anual a partir bimestralmente e não trimestralmente. Eu posso pensar um orçamento anual a partir de quadrimestres, então teria 3 colunas, né?
3 quadrimestres. E assim posso pensar em um orçamento de caixa a partir do ano, mas a partir de 2 semestres. Portanto, um semestre, primeiro semestre, segundo semestre. Vladimir, existe alguma regra para isso? Não. O que é verdadeiro, e a gente tem que tomar cuidado com isso, é o seguinte: quanto maior for a informação, quanto mais informações eu tiver no meu orçamento de caixa real, melhor. Então é assim, numa empresa real, processo de produção, transformação de matéria-prima em produto acabado, o que é melhor? Eu tenho 2 possibilidades, você me coloca assim: um orçamento de 1 ano dividido em 2 semestres e um orçamento de 1 ano divididos, por exemplo, em 4 trimestres. Eu prefiro os 4 trimestres. Por quê? Porque ele é mais rico em informação. Eu vou ter mais subsídio para analisar os problemas de falta ou de excesso de caixa em um determinado período. Ao passo que, semestralmente, eu vou ter o quê? Vou estar camuflando talvez alguma informação. Então, quanto mais esmiuçado... Eu posso ter um orçamento de caixa, Vladimir, de 12 meses para justificar um ano? Com certeza. E aí vai uma coisa. As empresas, né, as empresas sérias, as grandes empresas, elas fazem orçamento de caixa diário. Né? Fazem para 30 dias, diariamente estão fazendo, limitando, inclusive, colocando os seus saldos mínimos de caixas diário. Essas empresas que têm uma alta rotatividade. Tá? O normal é a gente pensar aí em um orçamento que varia entre diariamente, para 30 dias, ou mensalmente para 1 ano. Né? Trimestralmente ainda vai. Mas o mais próximo da realidade possível que vocês puderem fazer, enquanto administradores financeiros, seria fazer o quê? A partir mensalmente, mês, 2, até o 12º mês. Essa é a primeira informação. A segunda informação e observação que a gente deve estar atento, não sei se vocês perceberam, que nós temos um trimestre anterior e um trimestre atual, tanto para a venda como para o pagamento da matéria-prima. Vladimir, explica isso. O que quer dizer esse trimestre anterior e esse trimestre atual? É muito simples. Vamos primeiro falar das vendas. Nas vendas, lembra que eu falava no modelo básico, não havia distinção entre pagamento à vista, ou, portanto, venda à vista, venda a prazo. Agora não. Agora eu tenho aí no mesmo bolo, né, no mesmo orçamento, eu tenho vendas à vista, sei lá, 50%, 40% à vista, 60% a prazo, ou vice-versa. Eu tenho que considerar o seguinte: o que é à vista, eu estou recebendo agora. O que é a prazo, eu vou receber no trimestre posterior, ou no outro trimestre. Então, por isso que eu coloco lá uma casinha. Trimestre atual, tanto naquele momento, trimestre posterior. Vladimir, como é que fica o saldo inicial do meu primeiro dia, do meu primeiro trimestre daquele ano? Ele é igual a quê? Ao saldo final, lembra? Do ano anterior. Sempre vai ser assim. O valor que eu declarar no saldo inicial do segundo trimestre tem que ser exatamente igual ao saldo final do primeiro trimestre daquele mesmo orçamento, né? Então, o que significa o quê? Eu só transporto para o primeiro. Aí, o final do segundo trimestre, eu jogo lá para o primeiro trimestre, para o terceiro trimestre, o início do terceiro trimestre. Tá certo? Então, essa é a observação, é uma segunda observação importante. Ainda há uma outra observação que não aparece no modelo básico. Qual é? Vocês viram no modelo básico que eu coloquei mão de obra, eu coloquei lá energia, eu coloquei uma série de contas, tudo numa coisa só. Agora não, eu abri, né? Eu tenho mão de obra, eu tenho custos indiretos de fabricação, eu tenho despesa com marketing, eu tenho P&D, pesquisa e desenvolvimento. E tudo isso eu estou pagando. Só que eu estou pagando à vista. Então, só tem lá uma casa para à vista. Só que a matéria-prima é diferente. A matéria-prima, na medida em que eu tenho vendas a prazo, concedo prazo de pagamento para o meu cliente, eu compro também matéria-prima a prazo. Posso comprar à vista e a prazo. Vamos imaginar que eu compro lá 100 unidades monetárias de matéria-prima, 40% eu vou pagar à vista e 60% a prazo. Por isso que na matéria-prima acontece a mesma coisa que as vendas. Eu tenho lá matéria-prima do trimestre atual e do trimestre posterior ou do anterior, como vocês entenderem. Pode fazer assim, trimestre atual, trimestre anterior, trimestre posterior, tanto faz. Desde que vocês reconheçam que existe uma casa certinha para o pagamento. Por quê? Naquele trimestre, né, que a matéria-prima vai ser paga, ele é o atual e não mais o posterior, tá certo? Então tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Bom, para a gente fechar isso, lembra o seguinte, que nada mudou do modelo básico, se a gente comparar assim, bem geral, nada muda do modelo básico para esse modelo aberto.
A diferença é que no modelo aberto eu tenho todas as contas ali declaradas. Vladimir, esse modelo que você está apresentando, de todas as contas possíveis, é o modelo a ser seguido? Existem modelos com mais informações? Com certeza. Quanto mais informações vocês puderem colocar no orçamento de caixa, melhor. Tem orçamento de caixa com mais de 50 informações, né? Esses aí não chega a isso. Então, quanto mais, por exemplo, todos os desembolsos que vocês puderem colocar, ponham. Todas as entradas, coloquem. Todas as possibilidades de... por exemplo, vamos imaginar que o saldo mínimo de caixa no primeiro trimestre seja 1.000. Mas no segundo trimestre, vocês pensem o seguinte, não, talvez seja 1.500. Pode. Pode haver variação de saldo mínimo no ano? Pode, claro que pode. Mas por que no modelo básico você não mostra isso? Porque ele não me permite mostrar isso. É um modelo teórico. Nesse modelo eu posso colocar um saldo mínimo, por exemplo, de 2.000 no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 1.800, baixar um pouquinho, depois no terceiro trimestre colocar 3.000, agora eu tenho que justificar isso. Para fechar agora, nós chegamos ali, no finalzinho, vocês estão vendo lá, eu tenho excesso, lembrando sempre, se eu tenho excesso de caixa, eu posso aplicar no mercado financeiro. Ou seja, eu vou ter uma gordura, que chama-se, né, no jargão financeiro, eu tenho uma gordura de dinheiro, vou aplicar isso no mercado financeiro, não vou deixar isso parado. Se eu tenho falta, eu vou buscar isso. Sempre lembre-se o seguinte, que eu tenho uma taxa de juros a ser paga, e eu vou ter que recolher, vou ter que pagar isso lá no meu orçamento. O que vai acontecer? Lá vai aparecer pagamento de taxa de juros. Lembra que eu falava, no modelo básico não aparece isso, no modelo aberto, vamos dizer assim, esmiuçado, vai aparecer isso. E outra coisa importante é o seguinte, se naquele período de um ano, eu fizer a aquisição, ter que fazer a aquisição, por exemplo, de um bem de capital, né, fiz um orçamento de capital, etc., e vou ter que pagar esse bem de capital, por exemplo, uma máquina, um equipamento, ele tem que constar no orçamento de caixa. Pô, mas Vladimir, mas o bem de capital, ele não entra só no orçamento de capital? Olha, para eu decidir se eu vou comprar a máquina ou não, eu faço um orçamento de capital, isso é um fato. Agora, eu não tenho que pagar por ele? Tenho. Então eu tenho que considerá-lo como rúbrica obrigatória no meu orçamento de caixa. Exemplo, vou pagar essa máquina em 6 vezes, né? Em 6 vezes e vou pagar ela trimestralmente. Então vai aparecer no primeiro trimestre o pagamento dessa máquina, no segundo, terceiro, quarto, e no próximo orçamento de caixa vai aparecer no primeiro e no segundo trimestre do ano seguinte, mostrando as 6 parcelas que eu paguei. Ok? Pessoal, para a gente concluir essa aula, 2 considerações fundamentais devem ser feitas aqui. A primeira delas é a seguinte, que o orçamento de caixa é um plano que deve ser estabelecido, né, de preferência, quanto mais esmiuçado, melhor, que tem por objetivo calcular todas as entradas, né, ou pelo menos fazer uma previsão de todas as entradas, sejam elas à vista ou a prazo, das receitas adquiridas no meu chão de fábrica. E todas as saídas previstas. E como nós vimos no exemplo agora há pouco, né, sejam esses pagamentos à vista, sejam esses pagamentos a prazo. Então, o básico, né, o objetivo fundamental e básico do orçamento de caixa é esse, prever entradas e saídas de caixa. Para isso, existe um modelo básico que nós começamos lá, com saldo inicial, etc., que não demonstra as contas abertas, ou, se vocês preferirem, as rúbricas abertas. O correto é nós sairmos, né, evoluirmos, vamos estudando, aprendendo, vamos dominar esse modelo básico, para depois começarmos a praticar no modelo um pouco mais esmiuçado, um pouco mais aberto, com todas as contas. Lembrando sempre que quanto maior forem as informações, quanto mais informações eu tiver no meu orçamento de caixa, muito melhor vai ser. Então, pessoal, para quem quiser se dedicar um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho mais sobre o orçamento de caixa, eu separei 2 obras de contabilidade de custos. Tá? A primeira é a contabilidade de custos do Michael Meyer. Não vai ler todo o livro, não há necessidade, mas o capítulo 17 dele é muito bom porque ele mostra cada passo, né, para se formar esse orçamento de caixa que nós vimos hoje. Né? Na verdade, ele vai dar alguns outros exemplos que eu não dei aqui. E a outra obra é a gestão de custos do Hansen e do Moen. É o capítulo 8. Somente o capítulo 8 é o suficiente. Na verdade, o capítulo 8 ele não fala somente do orçamento de caixa. Ele começa lá com um pouquinho de orçamento operacional, aí vocês deixam de lado o orçamento operacional e vai direto no orçamento de caixa. Ok, pessoal? Um forte abraço e bons estudos.